Mas existem alguns fatos muito interessantes sobre Nimrod. Não Semiramis. Semiramis não. Mas sobre Nimrod existe sim, tá? Existe muita coisa sobre o próprio Nimrod, tá? E primeiramente eu queria falar, voltar, né? Voltar a falar sobre o próprio Gênesis. O que acontece? Eu preciso voltar, eu já falei com essa umas 2 ou 3 vezes, eu já vou para terceira ou quarta vez falando disso. É preciso lembrar que o Gênesis foi escrito supostamente foi escrito por Moisés, né? Há uma grande chance de ter sido escrito por Moisés, tá? E a gente precisa lembrar que Moisés não estava lá no Gênesis, né? Obviamente Moisés não estava quando Deus criou o Jardim do Éden. Moisés não estava quando Noé entrou na arca. Moisés é muito tempo depois que isso, tá? E aí a possibilidade dessas histórias serem mitos, tá? Serem mitos. Cleiton, mitos é mentira? Como assim? Não estou dizendo que é mentira, mas serem mitos de histórias de cultura que ele aprendeu no próprio Egito. Lembre, Moisés foi criado no Egito. Moisés foi criado com ele era filho da filha de Faraó, ou seja, ele foi criado pela filha de Faraó. Então, com certeza, isso pode ter influenciado na hora dele escrever as histórias. E até não falo somente de Moisés, eu falo do próprio povo hebreu, que passou muitos anos no Egito. Então, aquela cultura egípcia já havia sido arraigada ou, de certa forma, entranhada naquele povo, de forma que eles não viviam mais como viviam no deserto, mas os seus costumes eram inerentes aos costumes dos egípcios. Isso é, de fato, uma coisa que a gente pode alegar categoricamente. Porque se você for para um país, você se torna participante daqueles usos e costumes daquele país. Seja lá quem você for, de alguma forma. Mesmo que você tenha uma religião, mas de alguma forma você vai se vestir como uma pessoa daquele país, você vai falar a língua daquele país, você vai vivenciar, ter experiências naquele país, de forma que a cultura do país é muito maior do que você individualmente ou do povo que seja minoria naquele país. A maioria sempre prevalece. Então Moisés, ele estava inserido naquele meio. Ele viveu muitos anos naquele meio para ele poder sair com aquele povo do Egito. Ou seja, ele era preparado, Moisés, supostamente ele era preparado para ser um faraó. Se alguma coisa desse errado e Ramsés não assumisse, ele, de alguma forma, ele estava na linha de sucessão do trono dos faraós, da família do faraó. Isso aí é bom a gente lembrar. Eu gosto de lembrar isso, porque a história da Bíblia é muito bonita e é muito bem feita, e acaba que a gente leva muito pro lado do que o escritor está escrevendo, e a gente esquece que o escritor tem toda uma bagagem, tem toda uma vivência, tem toda uma experiência que influencia na hora de escrever. Isso, infelizmente, eu preciso falar assim, né? Dessa forma, influencia, né? Na hora de escrever e de passar pra gente. Então, isso é uma verdade. E aí a gente lê a Bíblia muito, como eu já falei aqui outra vez, a gente lê a Bíblia pensando como se fosse um filme de Hollywood. É um filme da Netflix que a gente assiste e tem o mocinho, a gente já assiste procurando identificar onde está o mocinho e onde está o vilão e a trama, e que no final pode ver, no final o bem sempre ganha, o mal sempre se lasca. E a gente
ler a Bíblia com essa visão e com essa cabeça. Eu procuro, de certa forma, sair um pouco dessa polaridade, dessa dubiedade, para entrar mais no entendimento de como as coisas foram feitas, né? E assim, voltando à história do mito, o mito não quer dizer que o mito é uma mentira, tá? É uma história contada de geração em geração, né? Por exemplo, a história de Noé, né, se você for olhar, ela é contada não só no Gênesis, tá? Já foram encontrados diversos achados arqueológicos de um homem, de culturas antigas, de povos antigos, que tem essa mesma narrativa, que tem essa mesma história, que tem essa mesma trama, de um homem que sobreviveu à inundação, que essa inundação, ele fez um barco, ele sobreviveu nesse barco, e ele levou a família, ele levou diversos animais e coisas que depois fez ele sobreviver sobre essa grande inundação mundial. Ou seja, não só naquela região, até em povos da América, tá, para cá, pro Ocidente, existe essa narrativa. Então, de certa forma, é disso que eu estou falando. É uma coisa que, claro, aconteceu, né? Claro que, por exemplo, nos povos do Ocidente, a história do homem, ele não tem esses como posso dizer, essa documentação que a gente tem na Bíblia, mas existe a história, os relatos de que aconteceu isso, e o nome do homem não era Noé na história deles, mas é uma história que, como eu falo, é um mito, mas um mito que provavelmente aconteceu. Entende o que eu tô falando? É como fosse sabe o que? É como se fosse uma história que você ouviu do seu avô, né? Isso acontece muito nos livros de história. A gente lê os livros de história, história do Brasil, história seja lá de qual for o país, e a gente vê aquele quadro e aquelas imagens, e a história, por exemplo, a história do Brasil, da independência. Dom Pedro I, ele se pôs à beira do rio Ipiranga, né? E aí em cima do seu cavalo apontou sua espada para cima e disse: independência ou morte. E aqueles cavalos suntuosos, todos arrumados e tal. E você vai atrás da história verdadeira, provavelmente não foi desse modo. Por quê? Porque muitos estudiosos falam que para uma viagem longa, tal qual a viagem que o imperador iria fazer, não era comum e não era inteligente fazer de cavalo. Essa viagem, ela era feita em jumento, né? Então provavelmente ele estava no jumento, e o rio Ipiranga, ele não era um rio largo, era um riacho. Você já passou num riachozinho, pouquinha água rasa, eu acho que não vai nem na sua canela. E aí o grito da independência provavelmente teria sido feito durante uma caganeira que ele teve. Isso tudo você também pode pesquisar na internet. Você vai ver que é verdade, é dessa forma. Mas, para ser contada a história, é isso que eu falo. Seria muito interessante eu estar contando aquela história que eu falei no início, mas para ser contada a história, precisou-se criar uma narrativa em cima dos fatos. Ou seja, a própria história da independência do Brasil foi preciso ser contado dessa forma, ludicamente, para criar e gerar interesses nas pessoas, tanto para saber como foi que aconteceu, quanto para repassar a história, né? Então as histórias que a gente vê, até a gente fala de copyright, é muito falado hoje em dia. Então um bom texto, uma boa história que você cria
com gatilhos mentais, com elaboração da imaginação das pessoas. Isso é muito mais interessante de se passar do que você falar que a independência do Brasil foi declarada num cartório, numa reunião fechada, e o grito da independência foi feito a bordo de um jumento durante uma caganeira de Dom Pedro II. Você tá entendendo? É outra conotação, é outra história. Então, aqui se dá dessa maneira também. Moisés, quando escreveu Gênesis, ele procurou escrever uma história que fosse repassada de uma maneira que aquele povo se interessasse e entendesse do que ele estava falando, porque, mais uma vez, o povo hebreu já havia muito tempo no Egito, então eles já estavam enfinhados, incorporados à cultura do Egito, eles já eram praticamente egípcios, eles já poderiam saber de tudo que acontecia no Egito, apesar de serem hebreus, entendeu? Não que eles fossem egípcios, mas a cultura do Egito influenciou ao passar do tempo deles mudarem da cultura que eles tinham no Egito, no deserto, para uma cidade cosmopolitana. Eu acho que é isso que eu queria falar. É uma cidade, uma metrópole da época, né? Onde havia um rio Nilo, todo mundo ia para o Egito comercializar, é como se fosse aqui no Brasil São Paulo, ou no mundo uma Nova York, né? E onde todo mundo vai fazer negócios. Então é bem isso. E aí, falando sobre isso, mais uma vez, é aceitável que Moisés usasse um pouco dessa bagagem dele de egípcios para construir a narrativa das histórias, tá?